Leia o texto a seguir. Prezado editor, escrevo para destacar a importância de revitalizar as áreas verdes da nossa cidade. Além de melhorar a qualidade de vida, isso também contribui para a preservação do meio ambiente. Conto com o apoio do jornal para sensibilizar a população e as autoridades. Qual é o gênero textual apresentado e sua principal característica? A notícia, apresentar um fato de maneira imparcial. B. Carta do leitor, expressar opinião sobre um tema atual. C. Crônica, narrar fatos cotidianos com tom subjetivo. D. Artigo de opinião, defender um ponto de vista com base em argumentos. Resposta. B. Carta do leitor, expressar opinião sobre um tema atual. 2. Assinale a alternativa em que as palavras destacadas são sinônimos. A. Cauteloso e descuidado. B. Antigo e novo. C. Alegre e triste. D. Esbelto e magro. Resposta. D. Esbelto e magro. 3. Analise a frase. Maria estava com o coração pesado ao se despedir do amigo. Nesse contexto, a expressão coração pesado é utilizada em A. Sentido literal, indicando um problema de saúde. B. Sentido literal, indicando uma sensação de cansaço. C. Sentido figurado, indicando tristeza. D. Sentido figurado, indicando felicidade. Resposta. C. Sentido figurado, indicando tristeza. 4. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. A. Exceção, transgressão, enxergar. B. Exceção, transgressão, enxergar. C. Exceção, transgressão, enxergar. D. Exceção, transgressão, enxergar. C. Exceção, transgressão, enxergar. 5. Assinale a alternativa que contém uma palavra que perdeu o acento gráfico com o acordo ortográfico da língua portuguesa. A. Pólen. B. Voo. C. Café. D. Saúde. Resposta. B. Voo. 6. Assinale a frase que apresenta a pontuação correta. A. João perguntou: Você viu o filme de ontem? B. João perguntou: Você viu o filme de ontem? C. João perguntou: Você viu o filme de ontem? D. João perguntou: Você viu o filme de ontem? Resposta. A. João perguntou: Você viu o filme de ontem? 7. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação das palavras destacadas. A felicidade de Paulo era visível, mas ele não conseguiu escondê-la por muito tempo. A felicidade, substantivo, mais, conjunção adversativa. B. Felicidade, adjetivo, mais, preposição. C. Felicidade, verbo, mais, conjunção conclusiva. D. Felicidade, substantivo, mais, pronome. Resposta. A. Felicidade, substantivo, mais, conjunção adversativa. 8. Assinale a alternativa que apresenta o verbo na segunda pessoa do singular no modo subjuntivo. A. Que tu cantes na festa de hoje. B. Tu cantas muito bem. C. Tu cantaste na festa de ontem. D. Canta, por favor. Resposta. A. Que tu cantes na festa de hoje. 9. Assinale a frase em que a concordância está correta. A. As crianças brincavam no parque. B. As flores do campo é lindas. C. As meninas estavam felizes. D. O grupo de amigos são animados. Resposta. C. As meninas estavam felizes. 10. Considere a frase. Nós vai na festa mais tarde. Essa frase apresenta um exemplo de A. Norma culta. B. Variação regional.
C. Erro gramatical. D. Variação popular. Resposta: D. Variação popular. 11. Qual é o valor posicional do dígito 5 no número 1562? A. 5 unidades. B. 50 dezenas. C. 500 centenas. D. 500 dezenas. Resposta: C. 500 centenas. 12. Qual das alternativas apresenta apenas números irracionais? A. Raiz de 2, 3/4, 7. B. Raiz de 2, π, raiz de 3. C. 0, menos 5, raiz de 9. D. 4/7, menos 3, raiz de 4. Resposta: B. Raiz de 2, π, raiz de 3. 13. Qual é o resultado da operação menos 3 mais 7 menos 2? A. 2. B. Menos 6. C. 12. D. 6. Resposta: D. 6. 14. Um carro percorre 120 km com 8 litros de combustível. Quantos litros são necessários para percorrer 180 km, considerando o mesmo consumo? A. 10 litros. B. 12 litros. C. 15 litros. D. 20 litros. Resposta: B. 12 litros. 15. Um produto que custava R$ 200 foi vendido com um desconto de 15%. Qual foi o valor do desconto? A. R$ 20. B. R$ 25. C. R$ 30. D. R$ 35. Resposta: C. R$ 30. 16. Resolva a equação 2x mais 5 é igual a 15. Qual é o valor de x? A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. Resposta: A. 5. 17. Resolva o sistema. X mais y igual a 10. X menos y igual a 4. Qual é o valor de y? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Resposta: A. 3. 18. Qual é o perímetro de um triângulo com lados medindo 3 cm, 4 cm e 5 cm? A. 10 cm. B. 12 cm. C. 15 cm. D. 18 cm. Resposta: B. 12 cm. 19. Um gráfico mostra a quantidade de livros vendidos por mês em uma livraria. Janeiro, 100 livros. Fevereiro, 120 livros. Março, 80 livros. Qual foi o total de livros vendidos no trimestre? A. 300. B. 310. C. 330. D. 350. Resposta: A. 300. 21. Triângulo retângulo possui os catetos medindo 6 cm e 8 cm. Qual é o valor da hipotenusa? A. 4 cm. B. 6 cm. C. 8 cm. D. 10 cm. Resposta: D. 10 cm. 21. A mineração no século XVIII e a agropecuária nos séculos XIX e XX foram fundamentais para a formação econômica de Goiás. Qual alternativa é correta? A. A mineração de ouro foi a principal fonte de riqueza de Goiás até o século XIX, com a cidade de Goiás se destacando como um importante centro comercial. B. A agropecuária em Goiás foi pouco desenvolvida durante o século XIX, sendo impulsionada apenas com a criação da cidade de Goiânia. C.
A construção da estrada de ferro Goiás no início do século XX não teve impacto relevante na economia goiana. D. A mineração de ouro foi substituída pela produção de café no século XIX, que se consolidou como a principal atividade econômica de Goiás. Resposta: A. A mineração de ouro foi a principal fonte de riqueza de Goiás até o século XIX, com a cidade de Goiás se destacando como um importante centro comercial. 22. Sobre a modernização da agricultura e a urbanização do território goiano, assinale a alternativa correta. A agricultura goiana foi modernizada no início do século XX, principalmente pela chegada da soja, uma cultura voltada para o mercado interno. B. A construção de Goiânia, em 1933, simbolizou o processo de urbanização e modernização do Estado, sendo um marco no desenvolvimento urbano e industrial. C. Goiás permaneceu com uma economia rural e agrícola até os anos 1980, sem grandes transformações urbanas. D. A urbanização em Goiás ocorreu devido ao crescimento das cidades do interior, com pouca influência de Goiânia e suas indústrias. Resposta: B. A construção de Goiânia, em 1933, simbolizou o processo de urbanização e modernização do Estado, sendo um marco no desenvolvimento urbano e industrial. 23. Sobre a população goiana e seus movimentos migratórios, qual alternativa está correta? A Goiás sempre teve uma densidade demográfica muito alta, superando a média nacional. B. O movimento migratório para Goiás foi impulsionado principalmente pela construção de Brasília na década de 1960 e pela criação de Goiânia. C. A população goiana é predominantemente urbana, com a maior parte da população vivendo em pequenas cidades rurais. D. A densidade demográfica de Goiás tem se mantido estável ao longo do século XX, sem grandes alterações com a migração interna. Resposta: B. O movimento migratório para Goiás foi impulsionado principalmente pela construção de Brasília na década de 1960 e pela criação de Goiânia. 24. Sobre a economia de Goiás, assinale a alternativa correta. A economia goiana foi, por muito tempo, centrada na mineração e na agricultura, mas, com o tempo, o estado se tornou um grande polo industrial. B. Goiás nunca foi um grande produtor de soja, mantendo-se voltado principalmente para a pecuária e a agricultura tradicional. C. A economia do estado passou a ser impulsionada pelo setor de serviços a partir da década de 1990, especialmente em Goiânia. D. O setor primário de Goiás, focado em agricultura e pecuária, continua sendo dominante, com poucas indústrias no estado. Resposta: A economia goiana foi, por muito tempo, centrada na mineração e na agricultura, mas, com o tempo, o estado se tornou um grande polo industrial. 25. Sobre as desigualdades regionais em Goiás, é correto afirmar: A maior desigualdade econômica e social do estado ocorre entre a capital, Goiânia, e o interior, devido à falta de infraestrutura nas regiões mais afastadas. B. Não há grandes diferenças econômicas entre as regiões norte e sul de Goiás, já que ambas são altamente industrializadas. C. A distribuição de riqueza em Goiás é relativamente uniforme, com pouca concentração de recursos na capital ou em regiões específicas. D. As regiões de Goiás mais desenvolvidas estão concentradas nas áreas mais afastadas de Goiânia, refletindo uma forte descentralização econômica. Resposta: A maior desigualdade econômica e social do estado ocorre entre a capital, Goiânia, e o interior, devido à falta de infraestrutura nas regiões mais afastadas. 26. Em relação aos aspectos físicos de Goiás, assinale a alternativa correta. O clima de Goiás é equatorial, com altas temperaturas e chuvas constantes durante todo o ano. B. A hidrografia de Goiás é centrada em rios de grande porte como o Amazonas e o Rio Araguaia. C. Goiás tem um relevo predominantemente montanhoso, com grandes cadeias de montes no norte do estado. D. A vegetação de Goiás é predominantemente de cerrado, um dos biomas mais ameaçados no Brasil. Resposta: D. A vegetação de Goiás é predominantemente de cerrado, um dos biomas mais ameaçados no Brasil. 27. Em relação à história social de Goiás, é correto afirmar:
A. A escravidão teve pouca importância para a economia de Goiás, que sempre se manteve com uma economia voltada para a mineração. B. A escravidão em Goiás foi abolida sem grandes consequências sociais, pois a maioria dos negros era de origem livre. C. O povoamento de Goiás foi facilitado pela presença de grandes grupos indígenas que mantiveram relações pacíficas com os colonizadores. D. A cultura negra de Goiás tem grande influência nas festas e na música local, como o congada e o samba de roda. Brasil. Resposta. D. A cultura negra de Goiás tem grande influência nas festas e na música local, como o congada e o samba de roda. Brasil. 28. Sobre o processo de ocupação de Padre Bernardo, assinale a alternativa correta. A. A ocupação inicial foi marcada pela criação de fazendas de gado ao longo do Rio Maranhão, cujas pastagens de boa qualidade favoreciam o desenvolvimento da região. B. Padre Bernardo foi inicialmente ocupado como um centro comercial, com foco no comércio local. C. A região foi ocupada por fazendeiros vindos de Goiás Velho, atraídos pelas terras férteis para o cultivo de cana-de-açúcar. D. As primeiras fazendas de Padre Bernardo estavam localizadas ao longo do Rio Paraná, sendo a principal atividade agrícola a lavoura de arroz. Resposta. A. A ocupação inicial foi marcada pela criação de fazendas de gado ao longo do Rio Maranhão, cujas pastagens de boa qualidade favoreciam o desenvolvimento da região. 29. Em relação à importância religiosa para o desenvolvimento de Padre Bernardo, assinale a alternativa correta. A. A construção da Capela do Divino, em 1933, foi um marco religioso, atraindo romeiros e contribuindo para o crescimento do povoado. B. A principal atividade religiosa em Padre Bernardo foi a construção de uma catedral, que atraía fiéis de todo o Centro-Oeste. C. As atividades religiosas de Padre Bernardo eram voltadas apenas para a catequese de grupos indígenas locais. D. A fundação de Padre Bernardo foi marcada por uma grande peregrinação a uma capela construída na cidade vizinha de Lusiânia. Resposta. A. A construção da Capela do Divino, em 1933, foi um marco religioso, atraindo romeiros e contribuindo para o crescimento do povoado. 30. Sobre o nome de Padre Bernardo, assinale a alternativa correta. A. A cidade foi nomeada em homenagem ao primeiro fazendeiro a chegar à região. B. O nome Padre Bernardo é uma referência a uma antiga lenda local sobre um padre que curava os doentes. C. O nome Padre Bernardo foi escolhido em homenagem ao vigário que percorreu as fazendas locais, celebrando batizados e casamentos. D. O nome foi escolhido devido à presença de um grande monastério de padres beneditinos na localidade. Resposta. C. O nome Padre Bernardo foi escolhido em homenagem ao vigário que percorreu as fazendas locais, celebrando batizados e casamentos. 31. Em relação à formação administrativa de Padre Bernardo, assinale a alternativa correta. A. A fundação de Padre Bernardo como município se deu por meio de uma resolução do governo federal. B. Padre Bernardo foi criado como município pela Lei Estadual nº 5.203, em 1965, sendo desmembrado de Niquelândia. C. A criação de Padre Bernardo como município ocorreu após um processo de fusão com a cidade vizinha de Lusiânia. D. O município de Padre Bernardo foi criado pela Lei Estadual nº 4.797, de 1963, desmembrando-se do município de Lusiânia. Resposta. D. O município de Padre Bernardo foi criado pela Lei Estadual nº 4.797, de 1963, desmembrando-se do município de Lusiânia. 32. Sobre o desenvolvimento urbano e expansão de Padre Bernardo, assinale a alternativa correta. A.
A expansão urbana de Padre Bernardo foi dificultada pela falta de transporte e infraestrutura, que atrasaram o crescimento da cidade. B. A expansão urbana de Padre Bernardo a partir de 1957 foi impulsionada pela divisão das terras por José Monteiro Lima, que as doou a famílias sem recursos. C. A cidade de Padre Bernardo se expandiu principalmente graças ao grande fluxo de turistas que visitavam as capelas religiosas locais. D. A expansão do município ocorreu com a instalação de grandes indústrias e comércio no centro da cidade. Resposta: B. A expansão urbana de Padre Bernardo a partir de 1957 foi impulsionada pela divisão das terras por José Monteiro Lima, que as doou a famílias sem recursos. 33. Sobre a economia de Padre Bernardo, assinale a alternativa correta. A. A economia de Padre Bernardo é predominantemente agrícola, com destaque para a produção de soja e milho, além da pecuária. B. A economia local é baseada principalmente no comércio de produtos artesanais e turismo religioso. C. A cidade depende exclusivamente da exploração mineral, com grandes jazidas de ouro e ferro. D. A indústria é o setor mais forte da economia, com destaque para fábricas de cerâmica e têxteis. Resposta: A. A economia de Padre Bernardo é predominantemente agrícola, com destaque para a produção de soja e milho, além da pecuária. 34. Em relação à divisão territorial de Padre Bernardo, assinale a alternativa correta. A. Em 1975, Padre Bernardo perdeu sua autonomia e foi anexado a Lusiânia até a década de 90. B. Padre Bernardo foi inicialmente uma aldeia indígena e só foi incorporado ao território goiano em 1980. C. O município de Padre Bernardo foi desmembrado de Lusiânia, tendo se tornado município em 1963, e em 1975 incorporou o distrito de Mimoso. D. A divisão territorial de Padre Bernardo sempre foi estável, com pouca modificação ao longo das décadas. Resposta: C. O município de Padre Bernardo foi desmembrado de Lusiânia, tendo se tornado município em 1963, e em 1975 incorporou o distrito de Mimoso. 35. Sobre a história de Padre Bernardo, assinale a alternativa correta. A. A fundação de Padre Bernardo ocorreu sem a participação de fazendeiros locais, sendo um movimento exclusivamente urbano. B. O município de Padre Bernardo foi inicialmente formado como Arraial Barro Alto do Vão dos Angicos, e seu nome foi posteriormente alterado para Padre Bernardo em homenagem ao vigário local. C. O primeiro nome dado ao município foi Santa Luzia, em homenagem a um dos primeiros habitantes locais. D. A cidade foi fundada após uma série de conflitos com os povos indígenas da região. Resposta: B. O município de Padre Bernardo foi inicialmente formado como Arraial Barro Alto do Vão dos Angicos, e seu nome foi posteriormente alterado para Padre Bernardo em homenagem ao vigário local. 36. Sobre a instalação de Padre Bernardo, assinale a alternativa correta. A. A cidade foi instalada inicialmente como um centro comercial, sem o foco em atividades agrícolas. B. A instalação de Padre Bernardo ocorreu apenas nos anos 80, após a construção da BR-153. C. A instalação de Padre Bernardo foi marcada por um grande movimento migratório para a cidade, especialmente de pessoas vindas do Nordeste. D. A cidade foi instalada oficialmente em 9 de maio de 1964, após ser elevada à categoria de município. Resposta: D. A cidade foi instalada oficialmente em 9 de maio de 1964, após ser elevada à categoria de município. 37. Sobre o município de Padre Bernardo, assinale a alternativa correta. A. O município é reconhecido pela produção de carvão mineral e exploração de recursos naturais como ferro e ouro. B.
A economia de Padre Bernardo é baseada principalmente na indústria têxtil, com grande produção de roupas e tecidos. C. A principal atividade econômica de Padre Bernardo é a agricultura, com destaque para o cultivo de grãos e pecuária. D. A cidade é principalmente dependente de turismo, com muitas visitas devido à sua história religiosa. Resposta. C. A principal atividade econômica de Padre Bernardo é a agricultura, com destaque para o cultivo de grãos e pecuária. 38. Sobre a política administrativa de Padre Bernardo, assinale a alternativa correta. A. A cidade foi formada através de um movimento político de união entre as cidades vizinhas. B. O município de Padre Bernardo sempre foi autônomo e nunca fez parte de Lusiânia. C. A cidade foi criada como distrito de Goiás Velho e, após um processo de desmembramento, se tornou independente. D. Padre Bernardo foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº 4.797, em 1963. Resposta. D. Padre Bernardo foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº 4.797, em 1963. 39. Em relação à história social de Padre Bernardo, assinale a alternativa correta. A. O povoamento de Padre Bernardo foi fortemente influenciado por imigrantes nordestinos e vaqueiros que se estabeleciam ao longo de picadas e trilhas. B. A história de Padre Bernardo é marcada principalmente pela chegada de colonos portugueses que construíram grandes plantações de cana-de-açúcar. C. A escravidão foi abolida rapidamente em Padre Bernardo, e a cultura negra não teve grande influência na cidade. D. O povoamento de Padre Bernardo foi focado exclusivamente no cultivo de café e cana-de-açúcar. Resposta. A. O povoamento de Padre Bernardo foi fortemente influenciado por imigrantes nordestinos e vaqueiros que se estabeleciam ao longo de picadas e trilhas. 40. Em relação ao desenvolvimento de Padre Bernardo, assinale a alternativa correta. A. O desenvolvimento de Padre Bernardo ocorreu de forma gradual, com a divisão das grandes propriedades rurais e a doação de terras para famílias de pequenos agricultores. B. O crescimento urbano foi impulsionado pela exploração de minério e a construção de grandes fábricas têxteis na década de 1960. C. O município experimentou um forte crescimento industrial logo após a criação do município, com destaque para a produção de alimentos congelados e derivados do leite. D. O desenvolvimento de Padre Bernardo foi marcado principalmente pelo foco em turismo ecológico e a construção de resorts de luxo. Resposta. A. O desenvolvimento de Padre Bernardo ocorreu de forma gradual, com a divisão das grandes propriedades rurais e a doação de terras para famílias de pequenos agricultores.